Castro e governadores de direita citam consórcio da paz após 121 mortes. Manchete do UOL, né? Claro que vai puxar para um lado. Após a operação do governo do Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos, o governador Cláudio Castro anunciou a criação de um consórcio da paz com os governadores de oposição ao governo Lula. Eles se reuniram no Rio para discutir segurança pública. Em entrevista à imprensa após reunião, os aliados parabenizaram Castro pela operação, a mais letal na história do país. Estavam presentes os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, de Minas, o Zema, do Novo, de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, Mato Grosso do Sul, o Eduardo Heidel, do PP, e a vice-governadora do DF, Celina Leão, já pensando na eleição, né? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou de forma remota. E o do Paraná lá não foi. O Ratinho? Não, o Ratinho, ele não... Quando se trata de tema polêmico, ele cai fora. O governador do Rio anunciou a criação de um consórcio da paz entre os estados com sede no Rio. Aspas aqui. Dentre o que conversamos, uma proposta clara, a criação no âmbito dos estados, segundo o governador Jorginho, do consórcio da paz. Consórcio entre estados no modelo de outros consórcios que existem, para que possamos dividir experiências, soluções e ações de combate ao crime organizado. Temos vídeos, então vamos começar aqui pelo próprio governador do Rio de Janeiro. Qualquer um aportar um fuzil numa cidade como Paris, como Londres, como Barcelona, como Nova York, como Frankfurt, e que fique com vida por mais de 20, 30 segundos. Nesses locais, uma pessoa com fuzil é considerado terrorista. Infelizmente, a nossa lei antiterrorismo, ela fala sobre tudo, menos sobre ações terroristas. E por isso, o Rio de Janeiro tem tentado classificar, Jorginho, não por ideologia, mas pelas atitudes, essas organizações como organizações narcoterroristas. Nós achamos que o terrorismo ele é muito maior do que a lei, que define o que é ou não. Terrorismo é pelas ações e não pela motivação. Se a ação é terrorista, aquela atitude é terrorista. Não importa qual é a motivação que teve. Infelizmente, a lei brasileira, Caiado, ela se preocupa mais com a motivação do que verdadeiramente com o fato ou com o ato, se ele é terrorista ou não. Então, entrando nesse tema aí, em primeiro lugar, nessa linha do que a gente acabou de falar aqui sobre Estado paralelo, tudo isso aí que o Castro está falando acontece porque o Brasil trabalha junto com o crime organizado, é claro. Então, isso que ele está falando é verdade, né? O nosso direito, nosso poder judiciário, ele é muito filosófico, ele é muito iluminista, como o Barroso gostava de dizer, ele é muito iluminista. Só que o iluminismo que ele utiliza é todo para relativizar a ação, transformando-a toda na intenção. A intenção é o elemento que antecipa a ação. Antes da ação, há uma intenção. Então, o que o nosso direito faz? O nosso direito sempre pega a ação, ou seja, o crime que aconteceu, o facto. O nosso poder judiciário sempre pega o facto e retrocede o facto para analisar ainda no elemento intencional. Isso é uma verdade, isso é algo muito complicado, isso é algo que isso é da própria doutrina do direito, da filosofia do direito, e é preciso tratar isso, mas isso é tratado academicamente. Claro que não é o Castro nem sabe o que ele está dizendo, ele está falando isso daí só para, né, faz as reuniões lá com o pessoal da segurança pública, eles passaram esse feedback para ele, e ele está jogando isso daí para a imprensa. Sim, isso é verdade. Agora, por que isso acontece? Porque isso é uma estratégia intencional do nosso poder judiciário que precisa trabalhar junto com o parceiro do governo, dos governos, né, municipais, estaduais e federais, que é esse parceiro do crime. Então, todo o nosso poder judiciário, ele evita a agressividade, ele evita a radicalização. Você nunca vai ver o poder judiciário falando assim, proibido transporte pirata. Isso não existe.
Ele não vai fazer isso. Ele vai falar, não, mas por que tem transporte pirata? Ah, mas peraí, se tirar o transporte pirata, quem vai atender a população? Não, mas como que começou? Quando foi que começou? Quais foram as causas? Tudo isso que o Poder Judiciário faz é para não tirar o poder, é para não tirar o transporte pirata. Porque se o Poder Judiciário quisesse, era só ele bater o martelo e falar, não pode ter mais transporte pirata, acabou. Não é o Poder Judiciário que tem que resolver a treta, porque o poder, é porque infelizmente, né, tá tudo de cabeça para baixo. O Poder Judiciário é o poder que julga, não é o poder que resolve. Então o Poder Judiciário hoje, ele trata como se ele resolvesse os problemas. Então não, eu não posso decidir, eu não posso julgar sem pensar em como resolver o problema. Eu sou juiz, mas eu também sou policial, eu também sou conselheiro tutelar, eu também sou líder comunitário. Então, aquilo que eu julgar, eu tenho que ter responsabilidade. Eu consigo executar? Não, amigo. Poder Judiciário só é o poder de julgar. O Poder Judiciário tinha que julgar. Olha, isso aqui é crime, então não pode, está proibido. Ah, mas como é que vai resolver? Não, aí você fala lá com o pessoal da política, lá da polícia, do legislativo, fala lá com eles, não tem nada a ver com isso, meu poder é julgar, vai lá e julga. Então, todo esse trato intencional que é feito no nosso Poder Judiciário é feito justamente, isso tudo é assim uma estratégia doutrinária para poder manter o crime atuando. É só isso. Então, quando ele fala ali sobre os fuzis, por exemplo, é claro, é óbvio isso que ele está falando. Vai você lá, pô, você está lá em Paris, você está em qualquer cidade, né? Você está lá numa cidade, de repente você puxa um fuzil, é executado. Não tem assim, o policial dá ordem de prisão. Que ordem de prisão? Você vai dar ordem de prisão para um cara com um fuzil? Você é louco. Você não pode perder esse tempo, né? Você deu ordem de prisão, o cara mata 5. Então, fuzil, bicho, é arma de guerra. Você não pode dar ordem de prisão para um cara que está de fuzil. O cara que está de fuzil, você tem que eliminar o cara, tem que neutralizar o cara antes que ele cometa um atentado terrorista. Então, sim, isso é verdade. Agora, essa discussão acerca de incluir as organizações criminosas como terroristas, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Isso aí é, mais uma vez, essas estratégias que se tem no Brasil, que sempre que eu encontro um problema, tenho que criar uma lei para resolver o problema. No Brasil, as leis não resolvem. Nós já temos... O Brasil é o país que tem mais lei no planeta Terra. A questão não é lei. A questão não é... A gente não precisa de uma lei. Mas se a gente conseguir enquadrar o PCC como terrorismo, aí a gente pode utilizar estratégias que a gente usa contra o terrorismo. Amigo, o Brasil não atua contra ladrão, batedor de carteira. O Brasil não desmancha o jogo do bicho. Tem jogo no bicho há quantas décadas? Precisa de uma lei para proibir o jogo do bicho? Já existe. Ué, se já existe, por que o Brasil não acaba com o jogo do bicho? Porque não é interesse do Estado. É bobagem isso. Você só vai conseguir colocar agentes internacionais para agir dentro do Estado brasileiro. Mais agentes internacionais, dessa vez agentes policiais. Isso é uma bobagem. Fica com essa história, que é uma história absolutamente sem sentido, justamente para te dar argumentação assim, eu poderia resolver o problema, mas como não tem a lei antiterrorismo, aí eu não consigo resolver. Não, amigo, não é por isso que você não resolve. Não é por isso que o governador do Rio de Janeiro não consegue resolver o problema do Rio de Janeiro. Ele acabou de provar isso. Ele acabou de provar. Ele não precisa que o Comando Vermelho seja uma organização terrorista. Ele acabou de provar isso. O Comando Vermelho não é considerado uma organização terrorista no Brasil, e mesmo assim, o BOP foi lá com a Polícia Civil, as polícias militares e etc., e matou mais de 100 vagabundos. Não precisa. Isso é bobagem, isso é nominalismo. Então, Cláudio Castro provou que se o Estado quiser, não precisa de absolutamente nada. Não precisa de arma nova, não precisa de nada novo. Do jeitinho que as polícias brasileiras estão neste momento, se o Brasil quiser, acaba com o Comando Vermelho e o PCC e o primeiro comando da capital, tudo isso. Acaba rapidinho. Não é um problema legal. É um problema criminal. O nosso Estado dá guarida para o crime. Quando é que nós vamos desmanchar essa relação da política com o crime? Quando é que a gente vai fazer isso? Esse é o problema. Agora,
o que, falando aqui no sentido político, né, o que a direita está fazendo aí, nota 10, eu tenho certeza que foi a jogada mais inteligente que a direita fez desde da Lava Jato, aí, do Fora Dilma, porque isso aí é claramente uma ação política, maravilha, que tenham muitas ações políticas assim, mas o Cláudio Castro fez uma ação, né, duvido que tenha vindo da cabeça dele, mas não importa, ele é o nome que está na frente. O Cláudio Castro fez a ação mais benéfica, mais inteligente, mais estratégica que a direita já fez desde do Fora Dilma, que foi no finalzinho do ano, antes de entrar o recesso político, ele vai lá, sem falar para ninguém, de repente, invade o Complexo do Alemão e mata mais de 100 vagabundos. Cara, que coisa linda, que coisa inteligente. Agora, caminha para o final do ano, a gente tem ali, da mesma forma que teve o muro do BOP, agora a gente tem o muro da direita. Aí tem lá Caiado, Cláudio Castro, Ratinho, Zema, todos esses homens ultraconservadores, todos ali fazendo um muro, dando entrevista coletiva. Eles dominaram o cenário. Eles pegaram o primeiro plano, a primeira cena, eles entraram no palco, sentaram no palco e não tem espaço para a esquerda. Porque a pauta do crime organizado, a pauta da segurança pública, é uma pauta que a esquerda não pode abrir a boca. A esquerda não tem o que fazer. É por isso que eu previ, por isso que eu disse, né, antecipei, como o amigo lembrou aí no início da transmissão. É por isso que eu falei que em 2026, a pauta que vai decidir, a pauta que seria a pauta de discussão na política, seria a pauta da segurança pública. Porque, assim, foi uma questão de lógica que eu utilizei. A pauta da segurança pública é a única pauta que você consegue levantar e a esquerda não pode comentar. A esquerda tem que, né, Joãozinho sem braço, tem que ficar quietinho e esperar acabar o assunto. Porque se a esquerda entrar no assunto, ela se lasca. Porque se a esquerda combate o crime, ela combate todos os apoiadores dela. Porque a esquerda, como a gente já disse aqui várias vezes, a esquerda política depende do crime. Tanto do crime desorganizado quanto do crime organizado. Então a esquerda não pode atacar o criminoso, nenhum deles. A esquerda não pode atacar os estupradores, não pode atacar os ladrões, não pode atacar os sequestradores, não pode atacar os narcotraficantes. A esquerda não pode atacar nada disso. Porque se ela ataca isso, ideologicamente, ela vai ter que se explicar. Opa, mas peraí, quem você está chamando de estuprador? Você está dizendo que tanto os brancos quanto os negros estupram? Como assim? Você é racista? Ah, você está falando que não pode roubar? Mas como assim você está dizendo que não pode roubar? Você está querendo dizer que o preto, pobre, favelado, que está lá roubando um saco de arroz no supermercado para alimentar sua família, você está dizendo que ele é errado? Não, você tem que colocar um asterisco. Proibido roubar, asterisco. Aí o asterisco é assim. Se você for preto, pobre, aí você vai ter que colocar, né? Gordo, travesti, autista. Aí você vai ter que colocar, assim, todas as classes que podem roubar. Então a esquerda não pode falar mal do crime. Porque se ela fala mal do crime, ela tem que dar várias explicações da linha ideológica que ela tomou, que é a linha ideológica do lumpenproletariado, de dizer que há uma guerra de classes na sociedade, e nessa guerra de classes há várias categorias, que na verdade a gente sabe que são todas elas, menos a do homem branco de meia idade, todas essas classes podem cometer crimes. Então, se você joga a pauta do crime organizado para discussão, a esquerda faz o quê? O que está fazendo nos últimos dias? Nada. A esquerda some. Bota a pauta da segurança pública que a esquerda some. Eles não têm o que fazer, eles não sabem fazer nada, eles não podem fazer nada. E daí esse não fazer nada é uma condenação. Porque daí você fala, tá vendo? Nós estamos aqui falando sobre segurança pública, nós estamos combatendo o crime, nós estamos combatendo o sequestro, o roubo, o narcotráfico, e a esquerda não está fazendo nada, está caladinha. Então, cara, esse tema é uma delícia. Você bota pra moer em cima da esquerda. Por isso que a gente colocou aqui na transmissão. Combater o crime é combater a esquerda. Então, politicamente, se você quer acabar com a esquerda no debate público, joga a pauta da segurança pública para discussão. E como que a direita fez para jogar a pauta da segurança pública na discussão? A direita fez uma coisa maravilhosa, foi lá e matou, exterminou 100 vagabundos. Pegou 100 vagabundos, 100 traficantes, 100 assassinos e simplesmente executou os assassinos. Então agora todos os jornais só falam disso. Então todos os jornais agora só falam do assunto que só a direita pode falar. Olha que maravilha.
Que maravilha! Então, que isso fique de exemplo e que a cada momento em que o noticiário... quando os jornalistas... Vamos combinar. Quando os jornalistas pararem de falar, vamos matar mais 100. Né? Que fique combinado assim, oremos. Temos mais declarações aqui. Vamos para o Caiado. Da paz, prepare-te para a guerra. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Este consórcio tem esse objetivo. Se queres a paz, ali, prepare-se para a guerra. É esse o nosso objetivo. Fazer com que o governo não venha se escudar nesta PEC, porque ela só tem lei ordinária e a única coisa que ela teria de constitucional seria tirar o comando dos governadores. Então, no mais, é fake, isso aí não tem resultado prático algum, eles não comandam fronteiras, eles não são responsáveis pelas armas. E aqui eu quero fazer um elogio também ao delegado do Rio de Janeiro, que comunicou, vocês podem buscar aí, no artigo 144 da Constituição, se não me engano, inciso 2º ou 3º, é responsabilidade, sim, da Polícia Federal atuar nas áreas de contrabando, de armas, de drogas e também de lavagem de dinheiro. Então, o comunicado foi feito. Essa é a possibilidade, essa é a realidade que aconteceu. Agora, se não tenha o ímpeto, a vontade de enfrentar essa bandidagem, mas teve um problema lá que tiveram óbitos. Então, quer dizer que a inteligência, eu não sei de nenhum escritório na Faria Lima que tenha fuzil e nem drone para jogar bomba, tá certo? Como foi atingida aqui as polícias. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: isto aí, então, essas pessoas que lá vivem, elas podem morar sobre a lei do narcotráfico, do narcoterrorismo. Identifica quem vai matar, identifica quem vai esquartejar, identifica quem vai ser arrastado pelo carro no meio da rua, identifica a pessoa que vai ser torturada dentro de um tanque de gelo, identifica a mulher pobre que é assassinada ali, porque é uma decisão do governo, identifica qual é a jovem que será estuprada e nada disso acontece. Então, eles lá, eles podem viver sob o comando e a égide da facção. Quer dizer, essa é que é. Não, afinal de contas eles estão longe, né? Então deixa lá. Agora, lá na Faria Lima vamos fazer uma atuação como se a Faria Lima vai ter drone com bomba, vai ter fuzil .50, vai ter calibre 762. Então, gente, você vê que é uma propaganda fake, que tenta desestruturar quando as forças de segurança entram para poder levar a paz às pessoas. O Caiado vai deitar e rolar nessa pauta de segurança pública, porque no Goiás ele faz um trabalho pesado contra o crime organizado. Claro que o trabalho contra o crime organizado no Goiás é muito menor do que em São Paulo e no Rio, mas, enfim, né, problema do governador do Rio, problema do governador de São Paulo. Ele faz um trabalho forte de polícia no estado do Goiás, e agora ele vai deitar e rolar. E ele a história dele conta também uma luta contra o crime. Essa pauta é uma pauta que vai render para a direita, que a direita agora estude bastante, né? Saiba como agir, vai ter tempo, a gente vai entrar no recesso, esse assunto vai morrer, ano que vem tá aí, ninguém vai lembrar dessa história. Que a direita estude bastante para aprender a falar. Você vê que o Caiado, ele gaguejou muito, e ele falou umas groselhas ali, assim, ele deu um embromation ali, porque quando você está diante das câmeras, você não pode ser muito técnico também, porque você tem que falar com o eleitor. Você não está falando com o jornalista. O jornalista é o trouxa que está te dando o espaço. Você está olhando no olho do jornalista, mas na verdade você tem que estar olhando no olho do eleitor. Então você está falando ali, mas está falando para o eleitor. E para falar para o eleitor, você não pode ser técnico. Você tem que ser direto e, né, nessa daí o Caiado se atrapalhou um pouco. Então, às vezes, você tem que usar um jargão, às vezes você tem que usar uma força de expressão, você tem que usar assim, uma fórmula mais, uma alegoria, para poder tocar o coração do eleitor. Então, você tem que dar uma carga mais assim de tinta na força de expressão.
mas também não pode ficar muito palhaço, muito engraçado. Então o Caiado deu uma vacilada aí, a assessoria do Caiado tem que melhorar esses discursos dele, isso daí é fácil, media training resolve isso daí fácil. A direita tem que treinar isso daí. O Cláudio Castro, ainda que gago, o Cláudio Castro está falando muito bem. Está falando muito bem. Cláudio Castro que ninguém sabia quem era. Ninguém sabia que o Cláudio Castro existia. Ele apareceu. Essa operação policial deu uma visibilidade, assim, impressionante para o Cláudio Castro. Todos os holofotes nele. E ele, gago, está falando muito bem. Muito bem, ele tem uma postura boa, tem uma expressão boa para falar nesses momentos. Está indo muito bem. Agora, a direita tem que fazer esse grupo, esse paredão, para poder enfrentar esse tema e não dar espaço para a esquerda. E tem que botar para moer em cima da esquerda. A direita tem que deixar claro, tem que associar sem parar, porque essa associação é real. Não é difamatória, não é injuriosa. Essa associação existe na realidade. Você precisa expressar essa associação. A direita tem que, a todo momento, relacionar a esquerda com o crime. Isso que a gente faz aqui nas lives, isso que a gente faz aqui o tempo todo, a direita tem que aprender isso. Me ouçam, me ouçam. Você que está aí, que é assessor de político, que trabalha em gabinete, levanta isso na reunião da semana que vem. Amanhã vocês têm reunião de gabinete, terça-feira de manhã tem reunião de gabinete. Levanta isso no gabinete. Você leva isso para o seu deputado, leva isso para o seu senador. Vocês têm que entender isso. Vocês têm que, a todo momento, você tem que associar. Vocês não podem fazer um discurso como esse daí sem associar a esquerda com o crime. Porque você associa a esquerda com o crime e bate no crime. Você não vai bater na esquerda. Se associa a esquerda com o crime, bate no crime. Bate no crime até o ano que vem, porra. Então, fala com os deputados, com os senadores. Senador, lembre-se, o senhor não pode acabar a entrevista sem fazer associação. Lembra, guarda essa palavra, associação. Estiver acabando, associação. Associa. Você tem que associar o tempo todo a esquerda com o crime. Tem que fazer isso. Não se esqueçam disso. É importantíssimo. Entre os governadores mais importantes presentes, também tivemos aqui o Zema. Vamos aqui para o trecho dele. Aqui hoje com o governador Cláudio para me solidarizar e também dar os meus parabéns a ele, às forças de segurança do Rio de Janeiro, que fizeram, no meu entender, uma operação que vai fazer parte da segurança pública no Brasil. Tem sido, na minha opinião, erroneamente considerada a mais letal, deveria ser considerada a mais bem-sucedida. Não vi falar de inocente que foi morto, que é o que geralmente acontece no Brasil por parte dos criminosos. O que nós tivemos aqui foi a maior apreensão de armas, a maior apreensão coletiva de criminosos de alta periculosidade. O que eu vi foi isso. Agora não está com vida hoje, infelizmente, 4 agentes da lei e também criminosos que revidaram os agentes da lei. Então, na minha opinião, uma operação extremamente bem planejada e sucedida. Então, venho aqui para reconhecer todo esse trabalho que as forças de segurança do Rio de Janeiro fizeram sem apoio do governo federal, que deveria ter tido. Parece que é um governo que insiste em não combater a criminalidade. Insiste em não caracterizar essas organizações e facções criminosas como terroristas. Quem ocupa espaço é terrorista. Se um país invadir o Brasil, nós vamos ficar aqui aplaudindo, falar que não há invasão, que não é um atentado à soberania do Brasil. Essas facções hoje, nós sabemos, controlam território, colocam barricadas, incendeiam ônibus, têm armamentos privativos somente das Forças Armadas, extorquem a população. 1/3 já dos brasileiros praticamente vivem sob domínio das facções criminosas que fazem extorsão. Cobram mais por água, por energia, por internet, por gelo, por outros serviços aí. Esses que ganham dinheiro sem trabalhar, sem pagar impostos, é que deveriam ser procurados pelo governo federal.
e não quem está trabalhando, quem está investindo, quem está gerando emprego. Esses é que deveriam realmente estar sendo enquadrados. O Brasil, infelizmente, me parece, virou o paraíso dos criminosos, né? E o inferno das pessoas de bem. Então, hoje, quem é de bem no Brasil é quem fica recluso. Perfeito, perfeito. Então, maravilhoso. A fala do Zema foi perfeita. É isso aí. Acabei de falar, porque eu não vi os vídeos, o Celino está passando, eu estou vendo agora. É isso que o Zema fez. Você tem que sempre associar o PT, o governo Lula, a esquerda, esse governo aí. Tem várias expressões, pega todos os sinônimos possíveis aí. Mas você tem que a todo momento deixar claro. Por quê? O eleitor, gente, o povão, o cara que é pobre, ele ama o tema da violência. Ele ama. Ele acorda de manhã, pega o celular e fala assim, deixa eu ver aqui quantos mortos. Aí ele entra nos grupos do Telegram, grupos do WhatsApp, que o pessoal fica mandando foto de vagabundo decapitado. O pobre ama isso. Então, quando fala de terrorista, tiro na cabeça, essas coisas, o pobre fica assanhadinho. Então, o que você faz? Você tem que saber disso. O pobre está vendo tudo sobre essa operação policial. Tudo. Ele está o dia inteiro ali, ó. Então, cara, você associa o tempo inteiro a esquerda com o crime e o pobre vai ficar com isso na cabeça, que é a verdade. É a verdade. Então, quando chegar ano que vem, estiver perto da eleição, que a gente levantar o tema da segurança pública de novo, o pobre automaticamente vai vir na cabeça dele. Cara, porque você sabe que no Brasil tem um negócio muito interessante, é curioso isso. No Brasil, o votar é um ato sacro. Porra, quantas vezes... o vídeo do Sarney votando no Aécio. O Brasil tem essa coisa assim, votar é sagrado, é como se fosse um ato que você está fazendo assim dentro do confessionário. Na hora do voto, o cara bota a mão na consciência. Então, quando ficar esse negócio de crime, esquerda, quando chegar na hora de votar, o favelado, o cara mora no Morro do Alemão, quando ele for votar, ele vai votar na direita. Porque ele vai ficar pensando, cara, mas como é que a gente vai acabar com o crime no Brasil se a gente votar na esquerda? Agora, se você não faz essa associação, o que o eleitor vai fazer? O eleitor vai falar o seguinte, não, tudo bem, eu sou contra o crime. Eu odeio o crime, eu quero combate ao crime. Aí a esquerda vem e monta um plano maravilhoso de combate aos terroristas, blá, 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 blá. Aí o pobre vai lá e fala, verdadeiro, né? A esquerda também vai combater o crime. Não. Tem que deixar claro, tem que fazer essa associação, porque quando você fizer essa associação, o cara vai saber que, como que a esquerda vai combater o crime? Se ela tem relação com o crime. Então, tem que ir fazendo essas estratégias, já aplicando, não é pensar, já passou o tempo de pensar, agora é fazer. Tem que ir aplicando essas estratégias já para o ano que vem. Aplicando agora para colher o resultado no ano que vem. Então, daqui até o ano que vem, amassar esse tema, deixar isso muito claro como o Zema fez. Parece que esse governo federal não quer acabar com o crime. Sim, é isso. Parabéns, Zema. Parabéns. Maravilhoso. É isso que tem que ser feito mesmo. Nota 10. E a repercussão da operação, vamos entrar aqui nela, na repercussão junto ao público, junto ao eleitor. Castro tem a maior aprovação após mega operação, diz Datafolha. A pesquisa da Datafolha divulgada no último sábado mostra que a gestão do governador Cláudio Castro alcançou o maior índice de aprovação desde 2022. Segundo o levantamento, 40% dos moradores da capital e da região metropolitana do Rio avaliam o governo como ótimo ou bom. 40% da região metropolitana, ou seja, que é a região mais esquerdista do estado. A taxa de desaprovação também atingiu o nível mais alto da série, com 34% dos entrevistados classificando a administração como ruim ou péssima. Outros 23% consideram regular. Na pesquisa anterior, realizada em setembro de 22, às vésperas da eleição, os índices eram os seguintes: 31% avaliavam como bom ou ótimo, 25% como ruim ou péssimo e 37% como regular. O levantamento também mediu a percepção da população sobre a atuação do governo na área da segurança pública. De acordo com o Datafolha, 37% dos entrevistados consideram o desempenho do governo
na segurança ótimo ou bom, 25% como regular e 37% como péssimo, que é aquela divisão clássica, né? Uhum. A operação policial foi vista como muito bem executada por 48% dos participantes, 21% consideram regular, com falhas, e para 24% a ação foi mal conduzida. Além disso, 57% disseram concordar com a afirmação de Castro de que a operação foi um sucesso e 39% discordam totalmente. Vamos para a grande pesquisa da Atlas Intel. Não vou mais puxar o saco da Atlas Intel, eu já faço muita propaganda aqui na live. Que eles divulgaram acho que na sexta-feira ou foi no sábado. Vamos aqui, que ela é muito interessante mesmo. Aqui, ó. Os entrevistados foram... Aqui, ó. Aberto o PDF, deixa eu ver aqui se tá bom a imagem. Deixa eu colocar aqui embaixo, pronto. Você tem conhecimento... Aqui, enfim, primeiro pergunta sobre se você está informado sobre a operação no Rio de Janeiro, então 92% está... Todo mundo. Esse aqui também, nível de conhecimento sobre a mega operação. Essa parte é a menos fundamental da pesquisa aqui, dá para passar direto. Você aprova ou desaprova essa operação? 55,2% aprova, desaprova 42,3%. Apoio à mega operação. Aí aqui a gente vai discriminar por cada... Homens, aprovação de 62%, desaprovação de 34%. Entre mulheres, aprovação de 48%, desaprovação de 50%, mais dividido. Uhum. Ensino por nível educacional. Quando você quiser comentar algum específico, você me interrompe. Eu acho que você pode ir falando só os aprovo, porque o desaprovo fica meio óbvio. Ok. Nível educacional, ensino fundamental, 66% de aprovação, ensino médio, 53%, ensino superior, 44,9%, 45%. Vamos agora... Caraca, isso é muito curioso, cara. Isso é muito curioso. Eu vou deixar você ler tudo e depois eu vou voltar e vou comentar um por um. Idade, de 16 a 24 anos, 74,5% de aprovação. De 25 a 34 anos, 69% de aprovação. 35 a 44 anos, 70% de aprovação. De 45 a 59, 38% de aprovação. De 60 a 100 anos, 37% de aprovação. Só um comentário, é um eleitorado que o Lula continua muito forte, que é um eleitorado mais velho. Vamos aqui por região. Sudeste, 58% de aprovação. Nordeste, 51% de aprovação. Sul, 50% de aprovação. 61%, né? 61%. Centro-Oeste, 44% de aprovação. Norte, 50% de aprovação. Renda familiar, até R$2.000, 63% de aprovação. De R$2 a R$3.000, 70% de aprovação. De 3 a 5 mil, 41% de aprovação. De 5 a 10 mil, 45% de aprovação. Acima de R$10.000, 40% de aprovação. Beneficiário do Bolsa Família. Aquele que é beneficiário do Bolsa Família e aprova a operação, 44%. O que não é beneficiário do Bolsa Família e não aprova, 57%. Aliás, e aprova. Que não é beneficiário e aprova. Religião. Católico, 40% aprova. Evangélico, 77% aprova. Outra religião, 42% aprova. E crente sem religião, desigrejado, 83,5%. Entre agnóstico e ateu, 39%. Aí aqui um dos pontos mais interessantes da pesquisa, que é justamente a aprovação entre quem mora em favela. Quem mora em favela aprovou em 80,9% a operação. Quem não mora em favela, a aprovação foi de 51,8%. Aqui outro bem interessante, por voto no segundo turno. Tem 12% de aprovação entre quem votou em Lula no segundo turno e 99,1%
em quem votou no Bolsonaro e 71,8% em quem votou branco ou nulo. E ainda 59% em quem não votou. Ok, quer fazer um apanhado dessa... Não, um apanhado não. Vamos um por um, cara. Que delícia essa pesquisa. Sim. Deixa eu dar um zoom aqui. Cara. Primeiro, já pode voltar lá no... Volta no gênero? Antes disso foi o quê? Não, foi bobagem, foi aprovação geral. Beleza. Então, assim, só aí nesse desaprovação aí, ó, só aí tem uma coisa interessante já que a gente pode comentar, que é, olha só como a gente ainda tem muito para crescer. Olha só como a gente ainda tem um campo muito grande eleitoral para abordar, para crescer. Você tem 40% da população que desaprova matar vagabundo. Isso é muito, claro, né? 40%. Então, isso é uma parte muito grande, muito representativa. Isso é ótimo. Não fica triste, não. Eu odeio o Brasil, olha aí, 40% das pessoas são contra. Não, gente, pá. Isso é maravilhoso. Isso é uma notícia maravilhosa, porque é 40% de campo para você trabalhar. 40% de campo para trabalhar. A pessoa que gosta de trabalhar, gosta de trabalho. A pessoa que gosta de trabalhar, gosta quando tem serviço para fazer. Então, o trabalho do gari é catar lixo. Quando ele sai na rua e vê a rua cheia de lixo, ele dá um sorriso. Que beleza, hoje eu vou trabalhar. Então, isso aí é bom. Ó. 42% da população acha ruim matar vagabundo. Beleza, vamos conversar com essa gente. Vamos lá, agora vamos descer e vamos pegar aí ponto por ponto dessa pesquisa. Olha que beleza, então vamos lá. Primeiro, gênero. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá. Gênero, vamos pegar aqui só... gênero não, tudo, né? Vamos pegar só aprovação, porque a desaprovação é óbvia. É o contrário. Então, homem, eu vou sempre arredondar, tá, gente? Eu não gosto desses negócios de 61,9. Para mim é 60. Então, 60% dos homens aprovam. E 50% das mulheres. Então, isso aqui é algo natural, não é surpreendente, é natural. A mulher é mais sensorial. A mulher é mais também, a percepção da mulher é uma percepção mais emotiva. A mulher é menos racional e mais emotiva. Então, isso aqui é natural. Ações de violência, você sempre vai ter uma aprovação menor entre as mulheres, principalmente num país como o nosso, né, um país ocidental, onde não há uma cultura belicosa, então há apenas uma cultura de violência, mas não bélica, né? A gente não tem a educação como o Evaldo Cabral de Melo Neto ensina, a educação pela guerra. Nós não fomos educados pela guerra. Então, as nossas mulheres são muito assim, elas detestam violência, né? Violência não. Então, o próximo aí, nível educacional. Ensino fundamental. Aí é muito bom, porque isso daí é uma constante. A gente viu que isso daí é uma constante. Daqui para frente é uma constante. Ensino fundamental, 66% das pessoas são favoráveis. A ensino médio, 54%. Superior, 45%. Então, você percebe que, inversamente proporcional à formação da pessoa, é a sua disponibilidade para o combate. Quanto mais culto, quanto mais educado, e aqui eu estou falando de educação no sentido de educação pública, tá? Quanto mais a pessoa progride na escola pública, na formação acadêmica, menos ela compreende o que é a guerra. Menos ela compreende a necessidade da violência. Então, a violência no nosso mundo, no mundo ocidental, tornou-se uma coisa pejorativa. Pode colocar aqui. A violência no nosso mundo, no Ocidente, se tornou uma coisa pejorativa. E as pessoas não entendem mais que violência é o uso excessivo da força. É como a palavra esforço. Esforço é quando você tem uma força excessiva. Então, se você vai levantar uma cadeira, você usa a sua força. Se você tem que levantar a mesa, você tem que fazer um esforço. A violência é a mesma coisa. Violência não necessariamente é ruim. A violência, às vezes, é necessária para fazer um ato bom. Né? Então, você está ali, a pessoa está pescando. Está lá pescando, é uma caça, né? A pessoa está lutando ela contra o peixe. Então, ela está lá para puxar o peixe, ela tem que usar de violência. Ela não pode ficar lá, não, coitadinho, peraí, deixa ele fugir um pouquinho. Não, é violência, tem que puxar o peixe. Então, essa violência na caça, no momento do enfrentamento, essa violência é necessária. No esporte todo a violência é necessária. Você tem que ser violento contra o seu oponente para você subjugá-lo e assim sair vencedor. Então, a violência não é má.
per se. A violência justa é boa e a violência injusta é má. Então, na luta, por exemplo, o boxeador vai lá dar um soco no cara violento para derrubar o cara cai. Ele não vai lá socar o cara no chão. Por quê? Porque isso é maldade. Poxa, por que um soco em pé é bondade e um soco deitado é maldade? É claro que tem que estar dentro das regras, tem que estar dentro do objetivo. Né? Então, abaixo da linha da cintura é maldade, acima da linha da cintura é bondade. É isso que você está fazendo, é o esporte. Então, o uso da violência. Só que o nosso ensino, nesse país pacifista, positivista que a gente vive, ensina-se que a violência é má per se. Você quer ver outra coisa curiosa que a gente aprende no Brasil? Velocidade é má. A velocidade é má per se. Correr é mal. Correr não é bom. Correr faz mal. Se você corre, cuidado, você pode morrer. Então, você tem um trânsito que é um trânsito cheio de pardal, cheio de semáforo e cheio de quebra-mola. Por quê? Tem aquela ideia de que quanto mais lento eu for, mais seguro, o que é uma ideia falsa. Eu lembro de um relatório que eu fiz uma vez para um cliente na época da publicidade, e que era um relatório que a gente mostrava os índices de acidente com motocicleta, índices de acidente com vítimas fatais em trânsito. Claro, né, a maioria das vítimas fatais é motociclista. E a maioria dos acidentes de motociclistas são numa velocidade abaixo de 60 por hora. E com índice de mortalidade alto. Então, o cara, para morrer, ele não tem que bater 200 por hora. Mas criou essa ideia de velocidade é algo mal e lentidão é algo bom. Então, isso daí é algo que você vê. Volta lá na pesquisa. Ensino fundamental, a pessoa está mais... o entrevistado que tem o ensino fundamental completo, ele está mais disposto a utilizar a violência. Por quê? Porque a violência faz parte do seu dia a dia. Para começar, a forma que ele tem que sustentar a sua família. Se ele for frouxo, ele não traz o pão para casa. Você falar de violência com um cara que pega 2 ônibus para ir para o trabalho, 2 ônibus para voltar, tem 1 hora de almoço, e na sua hora de almoço ele come um marmitex, falar de violência com ele é você falar de algo que ele entende. Porque ele usa de violência para vencer na vida. Agora, você falar de violência com um cara que tem ensino superior, que trabalha de home office, aí esse cara vai falar, não, que isso, não gosto de violência, não gosto nem de esportes, né? Eu faço pilates. Então, isso daí é algo muito interessante. Inversamente proporcional. Quanto mais o nível escolar educacional sobe, menos a violência, que é essa disponibilidade para usar de violência para poder vencer. E isso é muito mal. Como o ditado, né? Se lhe passa em parabellum, que o Caiado fez ali uma tradução goiana, ficou legal. Se você quer a paz, você tem que estar preparado, né? Parabellum, né? Para em grego é ao lado, né? É ao lado, é você estar ao lado, no mesmo sentido, mas não dentro, ao lado. Então, você tem que estar caminhando junto com a guerra. Se você quer a paz, você tem que caminhar junto com a guerra. Você tem que ter espírito bélico. Você tem que ter um espírito de milícia, né? Um espírito de exército, uma disposição bélica. Se você quer paz, você tem que ter uma disposição bélica. É o que você aprende quando você lê a Ilíada. Você lê Ilíada e Odisseia, você entende isso. Então, esses aprendizados, essas compreensões acerca do significado das coisas é essencial para, por exemplo, temas que no momento assim, prima facie, parece que não tem nada de complexo, né? Mas tem sim. Vamos lá, vamos mais. Além do nível educacional, a gente tem... Idade também, eu acho que não surpreende muito. Isso aí até a psicologia explica, a psicologia infantil também explica muito sobre isso. O homem nasce com uma disposição natural, e homem aqui no masculino mesmo, né? O homem nasce com uma disposição natural para a guerra, para a violência. É por isso que criancinha, todo mundo aí que tem filho sabe, né? O seu filho, criancinha de 2, 3, 4 aninhos, vai para a creche, meu amigo, o pau tora na creche. É muito engraçado quem tem filho, né? As primeiras experiências, quando você é pai, mãe pela primeira vez, é engraçado. O pau tora na creche, meu irmão. Na creche o bicho pega. A creche não é lugar para os fracos.
A criancinha vai lá, pega o brinquedo do coleguinha, se o coleguinha não gosta, vai lá e dá uma mordida no coleguinha. Aí o outro vai lá, joga o brinquedo na cabeça do outro. Então, inclusive, quando você estuda história, você vê isso, que os imperadores mais cruéis eram os imperadores que chegavam ao poder ainda muito jovens. Então, os imperadores mais cruéis eram os imperadores que assumiam o poder ali, 16 anos, 17, 18 anos, cara muito jovem, ele ainda não tinha aprendido a piedade. Você aprende isso também quando você lê Odisseia, né? E você vai vendo ali a Constituição, Odisseia e a Eneida, né? Quando você vai vendo a Constituição do Enéas, o Enéas que era piedoso, porque a piedade não é natural do homem. Natural do homem é a violência. Então, para você ser violento, você não precisa aprender. Você já nasce sabendo. Agora, para você ser piedoso, você tem que aprender. Ninguém nasce piedoso. Pelo contrário, nasce violento. Então, à medida que você vai envelhecendo, você vai ficando piedoso. Só que aqui, a gente está vendo isso até num sentido ruim, que é, nesse mundo pacifista, positivista que a gente vive, com a demonização da violência, as pessoas se tornaram fracas. E aí a gente tem esse cenário. 16 a 24 anos, 75% aprovou. E aí você vai caindo, 75, 70, 70, a queda drástica, né? Do 35 para o 60 ali, ó. De 70 cai para 40, né? 38,5, 40. E daí 60 mais, 37%. Mas natural, isso não é algo mal, não. É natural. A gente, né, o vovô, a vovó, é natural que eles sejam mais. Eles querem a paz, querem tudo bem, né? Não vamos brigar, deixa disso, normal. Regiões aí, a gente vê que Sudeste e Sul são as taxas mais altas de aprovação. Então, Sul e Sudeste, que são estados também aí que tem em geral, né? Em geral tem assim um nível cultural melhor, vamos dizer assim, em linhas gerais, a gente até falou sobre isso aqui no domingo, em linhas gerais. Nada muito diferente, não. Mas você vê que ali no Sudeste, 58, no Sul, 60, 61, aí Nordeste, 51 e Norte, 50. Centro-Oeste 44 dá para entender por quê? Porque o Centro-Oeste no Brasil é uma região assim um pouco estranha, uma região mais pacífica mesmo. Mas não vamos tratar disso, não. Vamos focar ali no Nordeste e no Norte. Me espanta muito o Nordeste e o Norte, a gente ter essa taxa de aprovação dessa ação policial baixa, que aí é baixo, né? Metade. Vamos colocar 50%? 50% Norte, 50% Nordeste? 50% eu acho baixo. Porque a vida no Norte e no Nordeste depende da violência. Lembrando, violência, eu estou falando no sentido literal e gramatical aqui, né? Violência não é sair assaltando velhinhas. Violência é o uso da força. Você imagina uma vida no Norte, no Nordeste, sem força? Um homem fraco no Nordeste? Agora, é claro que a gente vive hoje num Nordeste muito diferente daquele Nordeste do século passado, do Nordeste que a gente lia na nossa literatura brasileira, no regionalismo brasileiro. Claro que aquele Nordeste ainda existe, mas já não tem mais quase ninguém vivendo lá. Então, pode trazer aqui, a vida no Nordeste e no Norte hoje é uma vida muito diferente. E essa vida que foi açoitada, foi até mesmo assim, sequestrada, aquela força nordestina foi sequestrada, aquela força do Norte foi sequestrada pelo benefício social, pelo Estado, na verdade. Não é nem só benefício social, não. O Estado. Essa ideia do Estado como agente distribuidor de riqueza, isso fez muito mal para a região Norte, para a região Nordeste. Porque transformou essas regiões de guerreiros. Então, quando você lê, por exemplo, Euclides da Cunha, quando você lê Guimarães Rosa, maravilhoso, né? Grandes Sertões Veredas. Ano que vem a gente vai trazer o Grandes Sertões para a escola. Quando você lê Grandes Sertões Veredas, você vê a força do homem interiorano, né? Do sertanejo, a força do sertanejo. Então, esse homem que para vencer precisava ser um homem bravo, ter a armadura, aquela armadura de couro que o sertanejo utiliza,
aquilo ali foi o nortista e o nordestino foram destituídos da sua virilidade, da sua varonilidade. Eles foram destituídos em favor de uma vida fácil aos pés do Estado. Então, o que acontece é que o Estado passou, não é só o benefício social, a direita bate muito no benefício social, tá certo, tem que bater mesmo, mas não é só isso, porque antes do benefício social, o nortista e o nordestino já tinha sido amansado pelo Estado. Quando o Estado dá a casa, o Estado dá a comida, o Estado dá a escola, o Estado dá a saúde, o Estado... Então, o cidadão nortista, nordestino, ele foi sendo inutilizado. Ele foi tornado inútil. Aquele homem que era o homem responsável por dar a segurança para a família, segurança alimentar, segurança física mesmo, a segurança religiosa, né? O homem como um sacerdote da casa, o homem que está ali cuidando, né? A mãe rezando, né? A avó rezando pela família, o pai está ali, né? Levando os meninos na missa de manhã, domingo de manhã, aquela coisa, né? O homem cuidando, preservando a alma e o corpo da sua família. O Estado foi tomando esse lugar. Foi tomando esse lugar e agora a gente tem uma coisa que é inacreditável. A gente tem um nordestino pacifista. O nordestino que até pouco tempo caçava, era um caçador, hoje não pode caçar mais, porque caçar é crime. O nordestino que antes lutava, fazia todos os sacrifícios, agora não, ele foi incapacitado disso, ele tem que ficar em casa, porque se ele arrumar um bico, ele perde o benefício, então o cara tem que ficar em casa picando fumo e esperando o cartãozinho do Bolsa Família liberar o dinheiro para ele ir lá na cidade, na lotérica, sacar o benefício. Então, isso aí vai criando uma sociedade que é uma sociedade dependendo do Estado. Agora, a gente sabe que o Estado brasileiro está falido, não tem mais dinheiro, e um dia o povo nordestino e o povo do norte, e também do norte de Minas Gerais também, esse povo vai perder o benefício. Porque o Brasil vai quebrar. O Brasil já está quebrado, né? Mas por enquanto a gente está empurrando com a barriga. Vai chegar um dia que o governo não vai ter mais dinheiro para dar o benefício. O cara vai lá sacar o benefício com o cartãozinho dele, quando passar não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro para ele caçar, para ele gastar, para ele receber. Então, ele vai ter que voltar à velha vida. Aquela vida do seu antepassado. Mas será que ele sabe? Porque a gente tem uma geração de nordestinos hoje, uma geração de nortistas hoje. Você pega aí o nordestino hoje de 30 anos, ele nunca teve que ralar na vida. A gente tem uma geração... Gente, nós estamos em 2025. O cara que nasceu em 2002, está com 23 anos hoje, 22, 23 anos... Esse cara, ele nunca viveu num país que não é um país assistencialista. Ele nunca viveu num Brasil que não fosse um Brasil socialista, porque o Brasil do governo Bolsonaro também foi um Brasil socialista. E muito mais, né? O Bolsonaro foi o cara que... o grande pai aí, patrono do benefício social no Brasil foi o Bolsonaro. Bolsonaro pegou o Bolsa Família a R$180 e devolveu a 1.200. Ele multiplicou por 10. Então, esse jovem de 23 anos, que está aí hoje no Nordeste, no Norte, ele não sabe o que é viver num país que não é de esquerda. Então, quando esse jovem de 23 anos, quando ele tiver 30, 40, que ele for lá passar o cartãozinho dele na lotérica e não tiver o benefício para sacar, o que ele vai fazer? Ele sabe fazer alguma coisa? Então, anular, né? Anular a virilidade, a varonilidade do cidadão nordestino é algo muito grave, é algo muito gravoso, né? Vamos ver aí mais números que a gente tem. Além das regiões, então, beleza, vamos passar as regiões. Salário, renda familiar. Salário também ficou engraçado, porque caminha no mesmo ritmo da educação. Você vê, quanto maior a renda mensal, menos a pessoa está disposta para o uso da força, para o uso da violência, o que também nós compreendemos. O que também a psicologia explica com muita facilidade. Porque nós vivemos numa sociedade hoje que é uma sociedade consumista, ou seja, o objetivo da vida é a compra de bens e serviços. Então, até R$2.000, 64% de aprovação. De 2 a 3, 70%. Aí, de 3 a 5, já baixa para 41%.
Olha que é quase um corte de 50% no dado anterior, né? De 70 para 41. Aí de 5 mil a 10 mil reais, 45, tá a mesma média. E acima de 10, 40. Então vamos arredondar esse, ó, de 3 mil para cima, tá tudo ali nos 40, 45%. E no 0 até 3 mil, tá nos 65, 70%. Você vê que é um corte muito drástico, muito drástico. E isso se dá por quê? Outro elemento também de psicologia, de sociologia, fácil de compreender. O mundo no qual nós vivemos hoje é um mundo de fantasia, é um mundo de falsidade, é um mundo de vaidade, né, no sentido lá do pregador, né, do Eclesiastes. É uma vida de vaidade, ou seja, de coisas que são vãs, coisas que são voláteis, volúveis, efêmeras. Então, o sentido da vida está todo ele relacionado a efemeridades, a vaidades. E essas vaidades no mundo moderno são o quê? São as aparências. É a roupa, é o shape, é a maquiagem, é o celular, é o carro, é tudo para afetar a sua aparência. Se você for pensar em quanto você sonha, em quanto dinheiro você aplica, em quantas conquistas você realiza que lidam com o seu ser verdadeiro, o seu eu eterno, o seu eu imortal, você vai ver que muito pouco você investe no seu eu imortal. Quantas horas você trabalha por dia para o seu eu imortal? Quantos reais você gasta por mês com o seu eu imortal, a sua alma imortal? Então, quanto de energia, quanto de tempo e quanto de dinheiro você investe na sua imortalidade? Tem gente que nem acredita nisso. Tem gente que nem acredita que existe imortalidade. Ele acha que quando ele morrer é igual o pato. Ele vai morrer, parou de existir. Agora, se você não está investindo na sua imortalidade, que é a eternidade, você está investindo, então, na mortalidade, que é na temporalidade. Sim, mas aquilo que é mortal é porque morre, né? Aquilo que é temporal é porque acaba, né? Sim. Então, você está investindo o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro nisso, em coisas que vão morrer e acabar? Sim, está. Poxa, mas como que você faz uma loucura dessa? Pois é a vida moderna. A vida moderna é comprar celular que um dia não vai funcionar mais, é comprar roupa que um dia não vai servir mais, é comprar maquiagem para fazer com que você pareça quem você realmente não é, você não quer que as pessoas vejam a sua cutis, vejam a sua ruga, vejam a sua barriga, vejam o seu peito caído, vejam a sua entrada, vejam, então, aquilo que você realmente é, você não quer que as pessoas vejam, você quer que as pessoas vejam em você aquilo que você não tem. Então, essa vida toda ela de vaidade, de futilidade, de mortalidade, essa vida toda faz com que a gente corra o tempo inteiro atrás de bens e serviços. Quando você corre atrás de bens e serviços, você vai cada vez se envolvendo mais com aquilo que é passageiro. E qual é a consequência mental disso? Você passa a amar o mundo. Falando no sentido espiritual, não falando no sentido físico mesmo. Você passa a amar o mundo. Porque você está gastando o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro com bens e serviços. Aí vem alguém e rouba o seu bem, acaba com o sentido da sua vida. A pessoa vem e te presta um mau serviço, acaba com o sentido da sua vida. É por isso que a gente vê gente aí brigando, matando e morrendo, porque foi num órgão público e foi mal atendido. Porque, na verdade, a sua vida se resume a isso. O cara foi lá e roubou meu carro. Não, meu carro ninguém rouba, não. Se o cara tentar roubar o meu carro, bicho, eu dou a minha vida. Mas eu defendo o meu carro com a minha vida. O meu carro você não rouba. Por quê? Pô, isso é a minha vida. Se você rouba meu carro, você já me roubou. Então, as pessoas passam a amar esse mundo. E quando as pessoas passam a amar esse mundo, o que acontece? Elas ficam medrosas, elas ficam covardes, porque aquilo que ela tem é perecível, aquilo que ela tem é temporal, e ela morre de medo de perder isso. É o que as pessoas vivem hoje com relação à morte, as pessoas morrem de medo de morrer. Como que alguém pode ter medo da única coisa que é certa na vida de todos nós, que é o seu fim? Mas as pessoas hoje têm medo de morrer. Então, esse medo vai fazendo com que a pessoa, no fundo, se você tivesse uma visão espiritual da coisa, você veria que as pessoas hoje se tornaram pessoas, todas elas, refratárias ao próprio ser. A pessoa tem medo de ser quem ela realmente é. Tem gente que é assim. Você começa a falar de espiritualidade, de religião, de fé,
A pessoa fica incomodada. Não, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. Não gosto de falar desse negócio de morte, não gosto de falar desse negócio de igreja, de Deus. Não gosto. Vamos falar de outra coisa. A pessoa se incomoda de falar de quem ela realmente é, porque você realmente é eterno. Você não é temporal. Você não é um pato, pô. Você não é uma formiga. Então, vamos falar de quem você realmente é? Deus me livre. Isso aí, deixa. Deus que sabe. Né? Aí esse conformismo, essa pequenez, essa covardia, porque isso é covardia. Isso é medo de ver a verdade. Essa covardia vai fazendo com que as pessoas tenham esse posicionamento aí. Então coloca lá, Celene. Você vê que quanto mais dinheiro as pessoas ganham... Opa, já foi aqui para o próximo? Deixa eu colocar lá, o do dinheiro. Você vê que quanto mais dinheiro as pessoas ganham, mais medrosas elas se tornam. Quanto mais dinheiro o cara ganha, mais covarde ele é. É claro que é. Quanto mais dinheiro ele ganha, mais covarde ele é. Isso aqui é uma coisa para você meditar nisso, para você pensar nisso. Beleza, vamos lá para o próximo. Vou voltar aqui. O próximo é beneficiários do Bolsa Família. Aí ficou muito curioso isso, cara. Beneficiário do Bolsa Família. Então, o cara que recebe Bolsa Família, 44% aprovou. Sim. É isso, né? É. E o cara que não é beneficiário do Bolsa Família, 57% aprovou. Então, tendência, o cara que recebe Bolsa Família não gostar da ação policial. Exato. E o cara que não recebe Bolsa Família gostar. Ok, vamos dar um Ctrl S nessa daí, salva essa e vamos passar, porque ali na frente a gente vai resgatar essa daqui. Vamos falar da próxima. Religião. Religião. Essa de religião, reduz um pouquinho o zoom, só para a gente pegar o agnóstico ali também. Isso, beleza. Essa da religião também, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui, peço que não fiquem irritados com isso, é só uma leitura que a gente está fazendo, porque religião é um daqueles temas que as pessoas também não gostam de falar, aí quando você fala, a pessoa fica ofendida. Vamos fazer aqui uma análise fria das coisas, não é um julgamento meu, uma análise fria da coisa. Você vê que entre o público católico, 40% aprovou. Ou seja, existe uma grande desaprovação dentro do público católico. E se você contrapõe o católico ao evangélico, aí vira uma coisa muito doida. Mas a gente já comentou isso bastante aqui. Se você está nesse canal há um bom tempo, você acompanha a gente, você sabe, a gente já falou muito sobre isso, sobre a mentalidade formada entre o público católico no Brasil e a mentalidade formada entre o público evangélico no Brasil. Não vou me estender nisso, já falamos sobre isso aí várias vezes, inclusive aí nas últimas transmissões, não lembro porquê, mas teve um dia que a gente falou sobre isso. Eu até fiz uma transmissão aqui, deve ter umas 2 semanas, na qual eu falei sobre a religião como ferramenta de poder. Está aí no canal, quem quiser saber mais, depois dá uma olhada lá. Então, entre o público católico, a gente tem uma aprovação menor do que a desaprovação. 40% aprova e 55% desaprova. Isso porque a gente tem uma entrada muito forte da esquerda política, né, da esquerda política progressista, socialista, dentro do público católico. Agora, olha só, até confirmando o que a gente falou anteriormente, olha só o dado entre o público evangélico. O público evangélico, falamos sobre isso aqui, o público evangélico é um público que a esquerda não consegue comunicar. Não consegue mesmo. E aí, o público evangélico é um público muito moralista mesmo. O brasileiro já é extremamente moralista. O pessoal fala, o Brasil é só sacanagem, tá? Não é. Isso é uma proforma. O brasileiro é muito moralista. E o evangélico é extremamente moralista. Então, o evangélico é essa coisa de é demônio, é do diabo, tá errado. Então, tudo é do demônio, do diabo, tá errado. O que pode? Só pode aqui meia dúzia de coisas. Então, fica essa mentalidade tão fechada do público evangélico, dá dados como esse daí, ó. O cara evangélico, ele quer ver o pau torar, meu irmão. Ele quer ver o pau torar. Eu não vou me alongar nisso daqui, para a transmissão não ficar muito longa, mas eu já me alonguei bastante sobre isso nessa transmissão. Quem quiser saber mais sobre esse recorte de religião, assista essa transmissão que está aqui no canal umas 2 semanas atrás, chamada Religião como Ferramenta de Poder. Deve ter 1h30, eu explico tudo isso lá. Aí a gente tem outra religião, enfim, não importa qual é a outra religião, coisa
idiota. Crente sem religião é crente no sentido gramatical, né? O cara crê. Ele crê, mas não, eu creio em Deus, mas não tenho nenhuma religião. É interessante esse perfil, desculpa interromper, mas é interessante esse perfil, porque me vem logo à mente justamente aquele direitista que ele é indignado com tudo, então ele vê o catolicismo, não, você tem que ir para a missa todo domingo, você tem muita obrigação, muita regrinha, Deus não quer isso não. Aí ele olha para o evangélico e vê, não, pastor é bandido, não sei o quê, blá, blá, blá. Então a religião dele é acreditar em Deus e uma religião meio política, uma religião meio conservadora, de direita, enfim. Me veio essa figura à mente, nesse crente sem religião. Mas é isso mesmo, é o cara moral, é o cidadão de bem, crê em Deus, mas ele não gosta de falar dessas coisas. Ele crê em Deus, que é um Deus impessoal, um Deus não definido. Ele não sabe o nome do Deus, ele chama de Deus, é um substantivo, né? É Deus. Então, ele gosta de Deus, ele crê em Deus, né? Ele tem até fé, mas ele não tem religião nenhuma. Ou seja, coitado, né? Esse é o pior cenário de todos. É o cara que tá no mato, mas ele não entendeu que ele está no mato ainda. E o agnóstico ou ateu? O agnóstico ou ateu, 40% de aprovação. A gente sabe disso. Isso aqui é um dado da realidade. Isso aqui, sociologia e psicologia explica isso. A gente vai falar muito sobre sociologia e psicologia, gente. Desculpa, o tempo todo eu estou falando. Desculpa, porque eu estou lendo sobre. Os livros estão aqui na minha frente. Os livros estão aqui na minha frente. Que eu estou lendo muito sobre isso por conta do nosso curso de simbologia, que inclusive convido você a participar com a gente. Última semana. Hoje é dia 2. Isso, hoje domingo, dia 2. Sem ser amanhã, segunda-feira, na outra segunda, dia 10, a gente vai começar o nosso curso de simbologia, que é de simbologia aplicada. Convido todos vocês a participarem. Se você quer saber mais sobre sonhos, visões, profecias, o que é, como funciona, como se dá tudo isso, se você quer saber mais sobre Egito Antigo, né, teve aí esse final de semana a inauguração do museu no Egito, muita gente conversando sobre isso, muita bobagem aconteceu ali naquela inauguração, né, no Museu do Cairo, mas se você quer saber sobre a teoria, a filosofia, a mitologia egípcia e a linguagem dos hieróglifos, vai ser o tema da nossa segunda aula. Terceira aula, a gente vai falar sobre Pitágoras e pitagorismo. Quarta aula, a gente vai falar sobre Apocalipse de São João, como interpretar, o que é a simbologia, o número e a linguagem no Apocalipse de São João. E a quinta aula é de psicologia. Por isso que toda hora eu estou falando aqui, eu estou falando de psicologia, porque eu estou lendo muito sobre isso. Psicologia e nova era. A gente vai falar, né, na quinta aula sobre psicologia e nova era. É um tema sensacional, o tema desse curso. Convido todos vocês a se inscreverem. O Celino colocou o link aí no chat e também na descrição do vídeo aqui embaixo tem um link, Simbologia Aplicada. Clica lá e dá uma olhada. Vai começar dia 10. Faz a sua matrícula e vem com a gente. Você vai gostar muito. É um curso profundo, tá? É um curso denso, profundo. Não é assim... introdução. Não é negócio de introdução, não. A gente vai no âmago. É uma aula por semana, as aulas todas segundas-feiras. Eu escrevo a apostila é minha, redigida por mim. Uma bibliografia imensa que eu estou utilizando para fazer a cada uma dessas aulas, cada um desses temas, que são temas que eu gosto muito, tenho muita intimidade. Grande parte da bibliografia nem tem em português, não é publicada no Brasil. Então, a gente está trazendo literatura, que é uma literatura em outros idiomas, de outras culturas, aqui para essas aulas. É um material que você não encontra por aí. Por exemplo, a aula de Egito, você não encontra no Brasil, porque não tem literatura em português, né, falando sobre Egito Antigo. No Brasil não tem nada que preste, é só bobagem, revistinha, romance, material sério, acadêmico, não tem. E a gente está trazendo linguística, estamos trazendo dicionário, estamos falando sobre filosofia, doutrina, mitologia egípcia. Então, é algo muito bom. Convido vocês. Clica no link, dá uma olhada, faz sua matrícula, você vai ver como é bom. E aí tem o canal do Telegram exclusivo também para quem está fazendo o curso. Então, ali, voltando os dados, Celino, você vê isso expresso muito bem. A religião, em geral, já tende a chamar a pessoa para uma responsabilidade moral. Porque, na verdade, é claro, não existe moral arreligiosa. Porque Deus é o próprio sentido da moralidade. Não existe uma moralidade arreligiosa. É por isso que quanto mais a pessoa está longe da religião, e aqui é religião mesmo, culto, reunião,
fraternidade, a celebração, texto sagrado, meditação, né, oração. Tem que ter religião mesmo. Não é falar assim, eu sou Hare Krishna, eu sou da LBV. Não, religião. O cara ser membro de uma comunidade religiosa. A religião está intrinsecamente ligada àquilo que nós chamamos de moral. Porque, no fundo, se você for estudar a sério, a fundo, a coisa, você vai ver que, na verdade, o que nós chamamos de moral é nada mais, nada menos do que os antigos chamavam de temor, o medo do Deus. Isso que a gente chama de moral é uma linguagem moderna, uma linguagem de sociologia, de ética, para falar sobre moral. Mas moral, na verdade, se você for analisar, fazer um trabalho etimológico, moral é medo do Deus. Eu tenho medo do Deus, e como eu tenho medo do Deus, eu tenho medo de fazer coisa que ele não faz. Então eu só faço o que ele faz. O que o Deus faz? Eu tenho que fazer igual. O que o Deus não faz? Se eu fizer, eu tenho que esconder dele, porque ele não gosta. Então isso a gente chama no mundo moderno de moral. Aí você tem um número lá, o número do cara que é ateu. Olha lá. Agnóstico ou ateu, 40%. O cara, não gosto disso. E daí tem uma coisa muito curiosa. O quanto mais longe da religião a pessoa está, mais aparência de bondade ele tem. Porque esse cara que é ateu ou agnóstico, ou aquele tal de outra religião, que na verdade é o cara que não tem religião nenhuma, ele fala outra religião porque ele não quer dizer que não tem. Você vê que esse grupo não religioso não é o cara que anda lá com a camisa assim de anarquista, não é o cara que anda armado, não é o cara que luta MMA, não é o cara que luta Muay Thai, não é o cara que caça javali no Mato Grosso, não é. Esse cara é o cara que se alimenta bem, ele é vegano, ele tem doguinhos, ele adota criança, ele cuida dos animais, domingo de manhã ele faz caminhadas no Ibirapuera, é o homem bonito, educado, limpinho, se alimenta bem, tem plano de saúde. Aí quando você olha para isso, você fala, caramba, mas pô, isso é bom, é isso que a gente quer, não é? Cuidar da saúde, cuidar dos animais, cuidar da natureza, ser bem educado, falar bem, ter boa dicção, ouvir boa música, um MPB, né, um jazz. Não é isso que todo mundo quer? Não. Isso é maldade. Porque isso é a aparência de bondade. Isso é aquilo que o apóstolo Paulo chama de aparência de piedade. É a pessoa que é má, mas parece que é fofinha. Aparência de piedade é maldade. Essa pessoa fofinha que cuida de doguinho, cuida de plantinha, ajuda a velhinha a atravessar a rua, usa só roupinha assim de linho cru. Isso não é bondade, isso é aparência de bondade. E daí na hora que você aperta, na hora que você vai ver os valores da pessoa, na hora que você vai ver o que a pessoa realmente faz, né? E aí, vamos lá, o traficante está lá, o traficante está sequestrando pessoas, matando pessoas, está de fuzil na mão, ele sequestra toda uma comunidade, a comunidade tem que pagar para poder usar água, para poder usar energia elétrica, para poder usar telefone, para poder ter gás de cozinha, para poder comprar água, porque não tem água encanada, não tem saneamento básico, não tem nada, então a milícia vai lá, as facções criminosas vão lá e sequestram a vida de toda uma comunidade. Você tem um morro lá que tem 5.000 pessoas, todo mundo sequestrado pelo traficante. Vamos lá matar o cara? Matar não. Matar é muito violento, né? Será que não tem como a gente fazer uma ação social? Levar, assim, uma oficina de grafite? Uma oficina de capoeira? Então, aí você vê que no fundo ele não é bom. Ele só é um covarde. E a covardia é má. Mas o que tem um dos dados mais chamativos da pesquisa, que é justamente morador de favela. Cara, esse aí é inacreditável, esse aí. Esse é inacreditável. Inacreditável não, porra. Esse é óbvio, mas a obviedade choca a gente. 80% dos favelados amaram a ação policial. 80% dos favelados amaram ver traficante levando tiro na cabeça. Amaram. O cara tá lá dando like até hoje, né? O cara tá lá dando like no vídeo até hoje, pô. É óbvio. Isso é aquilo que a gente já falou aqui também do SUS. Quem é que gosta do SUS? O cara que não usa. Vai lá na porta do SUS com uma câmera, um microfone
Entrevista o usuário do SUS, pergunta para ele, e aí, amigão, você tá aí sentado esperando? Tá feliz? Você gosta do SUS? Você vai ver a opinião de quem usa o SUS. Quem usa o SUS sabe que é uma porcaria. Mesma coisa, vai lá na favela não, porque o cara não vai falar, mas pega um favelado e pergunta para ele, e aí, gosta da favela? Ele vai falar, cara, eu odeio aquilo ali. Eu tô lá porque eu sou um pobre lascado, eu não tenho como sair de lá. Então, você gosta do tráfico? É claro que não. É claro que não. O cara não gosta do tráfico. Ele não gosta de pichação, tráfico, o funk, essas porcarias todas. O cara tá lá, o cara odeia essa merda mesmo. Ele vive isso aí 24 horas por dia. Empurram isso aí, né, goela abaixo. Então, esse dado realmente é um dado, assim, chocante, né? É uma obviedade chocante. E o cara que não mora na favela, ele já achou assim, não, muito violento isso aí. Não gosto dessas coisas, não. Agora, vamos ver o último ali, né? O próximo. O próximo eu amei, né? O próximo eu amei. Quem você votou no segundo turno? No Mito ou no Painho? Tá aí. Isso aí a gente tinha que imprimir, Celino. Pegar esse print assim, ó, imprimir. Cara, botar assim, ó, os deputados tinham que imprimir isso daí e colocar na parede dos seus gabinetes. Isso daí tem que ser utilizado. Olha, o cara que votou no Lula odiou a ação policial. Então, se você volta na pesquisa e você faz o cruzamento de dados, você começa a entender quem é o cara que votou no Lula. Vai mapeando lá, ó. Volta a pesquisa e vai vendo quem foi que votou no Lula. Baixa escolaridade, é o cara ateu. Aí você vai pegando todo aquele pacote. Então, quando você olha isso daí, cara, isso é gritante. 85% do eleitorado do Lula odiou matar traficante. Porra, isso aqui é o que eu estou te falando. Isso aqui é a associação que a direita tem que fazer até o ano que vem sem parar. 99% do bolsonarista, ou seja, o cara é bolsonarista, ele gostou de ver traficante morrer. Se o cara é bolsonarista, ele gostou de ver traficante tomar tiro na cabeça. Agora, você pega esse dado aqui e mostra para o cara da favela. Porque só sobe ali, Celino, um pouquinho e mostra aquele último que você mostrou, que é o da favela. Você tem que ir lá você tem que ir lá nesse cara, ó, morador de favela. 80% dos moradores de favela acharam positivo, aprovaram a ação da polícia. Você tem que chegar nesses 80% e falar, pois é, amigão, tem uma incongruência na sua vida. Tem uma incongruência no seu papel cívico. Você mora na favela e não está votando em mim. Você precisa entender o seguinte, cara, 100% das pessoas que votaram na direita odeiam o tráfico, odeiam o crime. Você tem que fazer essa associação, você tem que puxar esse cara para cá. Você tem que puxar esse cara e mostrar para ele que, bicho, você está votando no grupo errado, amigão. Você odeia o crime? Quem odeia o crime é a direita. Vem com a gente. E daí você chama esse cara para o seu lado. Esse trabalho tem que ser feito. Isso aí ficou muito claro. 12% das pessoas que votaram no Lula aprovaram a operação policial. Que delícia! Isso aqui você pode fazer aqui uma regra. Isso aqui você pode transformar isso numa regra. Olha, todo petista é ladrão. Todo petista é criminoso. Todo petista é favorável ao crime. Ah, que isso, você está radicalizando. Ah, não é bem assim. Aí você vai e pega a pesquisa. Olha aqui na pesquisa. 12% dos eleitores do Lula aprovaram a ação da polícia e 85% desaprovaram. Não é um preconceito meu, eu estou falando matematicamente. Então, matematicamente falando, quem vota no Lula é favorável ao Comando Vermelho. Ah, que isso. Eu, por exemplo, votei e não sou favorável. Pois é, amigão, você está votando errado. Você que votou no Lula, mas não é favorável ao Comando Vermelho, entenda, você está votando errado, sai daí. Você está no grupo errado, sai daí. Você é do lado de cá, ó, sai daí e vem para cá. É isso que tem que fazer. Tem muita coisa ainda nessa pesquisa. Vou passar rapidão aqui. A pesquisa fala ainda do como você avalia o desempenho dos seguintes líderes de governo na área de segurança pública, né? O Lula 31% de ótimo e bom e 50% de ruim ou péssimo. Governador de seus respectivos estados, né? Aí fica dividido entre 28, 36, 35. E o prefeito é um grande regular, a maioria não. Mas o Lula não é associado, obviamente, à segurança pública.
Então, olha aí que legal. 50%, esse número é um número bom. 50% das pessoas acham que o Lula está fazendo um trabalho péssimo. Beleza, vamos avançar em cima dessa galera. Vamos atacar essa galera, vamos chamar essa galera para consciência. A avaliação dos líderes de segurança pública, aqui discriminado também por cada presidente Lula, quem é que acha ótimo, bom, ou ruim e péssimo, né? Uhum. Por nível de escolaridade, idade, região, isso aí a gente já passou. Aí já foi, aquilo lá que a gente abordou já. Aqui, nos últimos 3 meses, você testemunhou algum crime ou incidente de segurança pública? A maioria não testemunhou, Deus, 73%, 26% testemunhou. Os que presenciaram aqui também, detalhado. Qual dos crimes você testemunhou? A grande maioria foi roubo de celular, roubo à mão armada e tráfico de drogas, né? Que são os... mas são os crimes de menor dano, mas são crimes, os crimes mais presentes na sociedade, Sim. né? Aqui também está detalhado o tipo de crime, como você alterou seus hábitos diários por conta de preocupações com a criminalidade. Aí aqui a maioria evita carregar objetos de valor em público, evita determinados bairros, evita sair à noite, enfim. É normal, nada aqui. Aqui o mesmo dado, mas só que detalhado. Você evita determinadas áreas de sua cidade devido a preocupações com a criminalidade. 36% frequentemente, 30% também evita, às vezes, e raramente 27%. Isso aí, essa pesquisa é muito, muito boa. E essa pesquisa mostra algo muito bom para nós aqui que estamos vendo, né, que estamos olhando, que é como essa ação do Cláudio Castro puxou a atenção das pessoas para o tema da segurança pública, puxou a atenção das pessoas para o tema da violência, da criminalidade. Agora a direita não pode deixar a peteca cair, não pode deixar a bola cair, não pode deixar o tema sair aí do holofote.